É um erro o Flamengo pagar 60 milhões por Andréas Pereira? Bom, o Flamengo pensa em investir muito dinheiro para comprar jogadores. Recentemente recusou uma proposta de 20 milhões de euros, mais 2 jogadores pelo Pedro. Ou seja, ele tem dinheiro para fazer negócio. E um dos seus jogadores de destaque, o Andréas Pereira, está numa situação aí de comprar ou não comprar, dependendo de determinadas situações. É um investimento alto, porque ele é um jogador do Manchester United. E a tal história, será que valeria a pena comprar esse jogador? No meu modo de entender, sim. É um jovem jogador, é um jogador que pode ter muita coisa boa no futuro, mas ele tem errado ultimamente. Errou no final da Copa Libertadores e recentemente do Campeonato Carioca, a torcida pega no pé. De qualquer forma, um jovem jogador com o potencial dele, com o nível dele, valeria a pena, principalmente para um clube que tem dinheiro. E um jogador de múltiplas funções e muito jovem. Não sei o que você pensa, Bruno. Eu gosto do Andréas, é bom jogador, é um valor, cerca de 60 milhões de reais que o Flamengo teria que pagar ao Manchester United, é um valor alto, e eu acho que o Andréas ele resolveu um problema ali no meio campo, que foi na saída do Gerson. O Andréas acabou ocupando essa função, essa posição, e ele está num momento difícil, né? O Andréas, desde a final da Libertadores, ele caiu de produção, ele também no clássico com o Vasco, mais recentemente, ele perde a bola no início da jogada, até foi um lance que outros poderiam ter evitado aquele gol do Vasco e pegam no pé dele, depois foi substituído, foi vaiado. Então também é um momento difícil, né? É um momento que você vai ter que tomar essa decisão, porque o contrato dele vai acabar, ele está emprestado, o contrato vai acabar agora, no meio do ano, que é o final da temporada europeia, e o Flamengo vai ter que tomar essa decisão agora, se paga ou não. O Flamengo já tinha decidido pagar o que o Manchester United queria, mas aí veio a questão também do Banco Central, de uma possível multa que o Flamengo terá que pagar por impostos que não foram pagos há muito tempo em outras gestões, e aí o Flamengo freou. Eu acho que o Flamengo vai acabar não pagando, pela situação, pelo momento. Eu acho que esse freio do Banco Central, para mim, é desculpa. Mas pode ser. Fosse o Gabigol, eles iriam e pagariam. Fosse o Bruno Henrique, eles iriam e pagariam. Fosse o Arrascaeta, agora você arruma uma desculpa para não cumprir aquilo. A dúvida gera, vou procurar um jeito de não pagar. Para mim é mais isso. E aí você acaba encaminhando para a história que você está falando. Provavelmente não vai querer investir no jogador por essa dúvida que fica sendo um valor tão alto. Não sei, eu acho que é um jogador absolutamente aproveitável, útil, inteligente, faz várias funções, tem rodagem internacional. Mas, para mim, me parece mais desculpa do que realmente seja um fato. É claro, tem o fato, tem a dívida com o Banco Central. Mas se fosse um jogador fundamental, que eles entendessem que era fundamental, provavelmente investiria. Sim, também acho que é um momento, tudo acabou conspirando para que no momento gerasse essa dúvida. O Flamengo, nessa posição, ele tem alguns jogadores, ele tem o João Gomes, que é um menino que está crescendo. O Thiago Maia eu vejo mais para a posição do Ilharão do que do Andréas Pereira. O Diego é um jogador já veterano. Então, acho que o Andréas é um cara que você tem sempre que pensar uma coisa, né? Tá, o Andréas não tá bem agora, mas é um cara que já jogou bem no Flamengo, que ocupou uma posição depois da saída de um jogador importante. E será que eu vou ter outro para ocupar essa posição? Até acho que o valor é bem alto. 60 milhões de reais é um valor alto. Mas será que o Flamengo vai conseguir alguém nos próximos anos por menos que isso? O João Gomes vai firmar? Pode acontecer, mas ainda não é uma certeza absoluta. Não, pode liberar o Andréas que o João Gomes segura e vai ser titular aqui e vai tomar conta. Tipo de jogador também, viu? Ele não é tão armador assim. Exatamente. A saída de jogo dele, para mim, é inferior ao do Andréas, bem inferior. Talvez ele tenha até um poder de marcação. Ele é mais dinâmico, assim, maior, o João Gomes acho que é mais veloz, chega mais rápido na frente, o Andréas é mais técnico, né? Um jogador mais armador. Então, assim, acho que o Andréas ele resolve um problema. Aí tem que entender o emocional dele, até que ponto isso está pesando. É um cara que daqui a pouco vai estar, beleza, passou o tempo, ele vai estar normal. Então aí quem está no dia a dia tem que entender bem, porque se for um jogador que você tem quase que a certeza que não vai ter problema nessa questão emocional, ele daqui a pouco vai retomar o normal dele, é um cara que resolveu uma questão ali no meio campo do Flamengo. Agora, interessante, você falou uma coisa outro dia, num bate-pronto, que é bem interessante. Caramba, imaginar-se que um time brasileiro está negociando com o Manchester United. Ele nunca foi titular absoluto do Manchester United, mas ele tem uma história já no futebol europeu, né? E de repente o time brasileiro tem força para chegar e cacifar. Pode não comprar, mas enfim, aceita fazer um negócio desse porte. É um momento diferente do nosso futebol nos últimos tempos. Sim, né? O Flamengo já pagou
14 milhões de euros pelo Pedro mesmo, na Fiorentina, né? E até quando eu falei era sobre isso, né? Que a oferta que o Palmeiras teria feito, ou pelo menos uma sondagem de 20 milhões de euros para tirar o Pedro do Palmeiras, eu falei, é bem positivo que a gente tem um momento no futebol brasileiro que um clube brasileiro pode oferecer 20 milhões de euros e o outro pode recusar, né? Que seria uma coisa irrecusável. Os caras estão dando 20 milhões de euros, não vai ter jeito, vou ter que vender. E Palmeiras e Flamengo parecem que tem mesmo essa condição, que às vezes você pode oferecer e não pagar, mas eles têm, né? Os dois, acho que os dois puxaram uma fila bem interessante aí, os dois se organizaram e são exemplos para os outros. Acho que os outros ainda não. O Atlético é outro tipo de coisa. O Atlético tem uma dívida muito grande, o próprio Corinthians que está investindo também é um time que tem uma dívida grande, o Atlético tem investidores. Agora a gente vai começar a ter um movimento por clube-empresa, mas sem dúvida o Flamengo e o Palmeiras puxaram uma fila que mostraram, se organizar, se fizer uma gestão mais profissional, a gente tem aqui um potencial enorme. São times com torcidas enormes e, consequentemente, com poder de arrecadação consumidores enorme. Grandes, né? Televisões pagam muito caro pelas competições aqui. Então você tem torcida grande, tem bilheteria, tem patrocinador, tem televisão. Então é possível fazer um negócio melhor. A própria Leila fala, né, que os patrocínios que ela coloca no Palmeiras, ela teve retornos gigantescos. Sim. Tanto da faculdade como da empresa, da Crefisa. Ela teve retorno enorme. Ela falou, não, ok, eu botei uma grana lá. Mas não foi favor nenhum, porque eu tive um retorno gigantesco. A faculdade dela praticamente não existia, não era conhecida, hoje todo mundo sabe o que é. Ela faz negociações das mensalidades da faculdade vinculadas ao sócio-torcedor do Palmeiras. Enfim, ela fez um modelo de negócios com o clube que lhe deu amplo retorno. Ou seja, é uma questão realmente de organizar. E aí, méritos e pontos para o Paulo Nobre, que criou essa situação no Palmeiras, e para o Bandeira de Melo, que criou essa situação no Flamengo. Tomara que outros venham assim, né? Eles puxaram a fila aí, os dois, né? O Paulo Nobre pegou o Palmeiras rebaixado e depois quase foi rebaixado já com ele na presidência e começou a reestruturar. Não foi só um cara que meteu dinheiro ali, também fez o dinheiro rodar. Claro que o fato dele ter dinheiro acelerou, mas ele fez com que o clube pudesse viver sem o dinheiro dele. E o Bandeira de Melo, quando assumiu aquele grupo, já desde o início falou, nós vamos ter alguns anos difíceis em relação à disputa, à competitividade, mas lá na frente a gente vai colher. E aconteceu. O Flamengo hoje é uma potência aqui da América do Sul. Valeu, Bruno. Valeu. Pessoal.